Olá, prontos? Preparados? Então, sem rodeios, use a lógica, mas principalmente, raciocine mais uma vez, junto comigo. Na leitura do livro de 1 João, no capítulo 2 e no versículo 17, está escrito: Ora, o mundo passa, assim como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Pergunta: existe algum ser humano capaz de realizar a obra de Deus? Pense, raciocine. Algum dos profetas, algum dos apóstolos realizou a obra de Deus aqui na terra? A resposta é um absolutamente não. Quer que eu prove que nunca existiu e nunca haverá homem algum que irá realizar a obra de Deus? É claro que irei provar, meu amigo. No livro de Salmos, capítulo 102, versículos 26, está escrito: Eles, os seres humanos, deixarão de existir. Eles não permanecem para sempre, mas tu permanecerás para sempre. Quem permanece para sempre é o Espírito de Deus. Só ele permanece para sempre, porque é só o Espírito de Deus quem realiza a obra, através do homem. Conforme consta no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11. O Espírito de Cristo que estava neles, o Espírito Santo enviado dos céus. Era o Espírito de Deus que estava agindo através dos apóstolos. Era o Espírito de Deus que estava agindo através dos profetas. Pois a obra é de Deus, é do Espírito Santo, não dos homens. Repito mais uma vez, o mundo passa, assim como a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E recapitulando o livro de Salmos, capítulo 102, versículos 26, está escrito: Eles deixarão de existir, mas tu permaneces para sempre. Os seres humanos não permanecem para sempre porque eles não realizam a obra do Senhor. Quem realiza a obra do Senhor é unicamente o Espírito Santo. Você não ficou convencido? Veja então o que consta no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então sereis minhas testemunhas. Os seres humanos se tornam apenas testemunhas do agir de Deus, pois é o Espírito Santo que passa a agir através do homem quando este o recebe. Prova disso aqui no livro de Atos, capítulo 3, versículo 12, disse Pedro: Israelitas, por que vocês estão admirados? Porque estão olhando tanto para nós como se tivéssemos feito este homem andar pelo nosso próprio poder ou santidade. Não era pelo poder deles, muito pelo contrário. Era pelo agir do Espírito Santo. Pois recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Era o Espírito Santo que estava realizando a obra de Deus a partir dos apóstolos. Sempre foi desde o princípio. Sempre foi o agir de Deus, não dos homens. Prova disso que no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, disse o Espírito de Deus através de Jesus: Sem mim nada podeis fazer. Sem o Espírito Santo você não pode fazer absolutamente nada, pois o homem se torna apenas uma testemunha a partir do momento que ele recebe o Espírito Santo. É o Espírito Santo que passa a agir através dele. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 29, está escrito: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. A participação do homem se restringe unicamente a crer. A sua participação na obra é apenas crer. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que Deus enviou. Ou seja, a partir do momento que você receber o Espírito Santo, a sua participação é testemunhar, é crer neste Espírito, pois é o Espírito que estará realizando a obra a partir de você. Por isso que é apenas o Espírito de Deus que permanece para sempre. Pois, repito mais uma vez, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O único que tem permanecido desde o princípio de toda a eternidade é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo que está no homem. Eis que estou convosco todos os dias, desde a fundação do mundo. Jesus, ele não está aqui com você, mas o Espírito de Deus sim. Até porque no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10, está escrito: As palavras que eu vos digo, disse Jesus, a partir do Espírito Santo. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Era o Espírito de Deus que estava falando através dele. Mas o Pai que está em mim é quem realiza as obras. Não era Jesus
que estava realizando as obras de Deus, muito pelo contrário. Era o Espírito Santo que ele havia recebido lá no batismo, pois Jesus, saindo das águas, ele olhou para o alto e viu o Espírito de Deus descendo sobre ele. Então ele ouviu uma voz aqui da terra: este é o meu filho amado. O filho amado é aquele que estava descendo dos céus. O filho amado é aquele que passou a realizar a obra através de Jesus. Por isso, Jesus não permaneceu para sempre. Jesus não está aqui, mas o Espírito Santo, o Consolador, está. Este Espírito Santo, ele permanece para sempre, pois, disse Jesus, antes que Abraão existisse, eu sou. Na realidade, quem proferiu essas palavras não foi Jesus, mas o Espírito Santo através dele. O Espírito Santo é quem disse, antes que Abraão existisse, ele já era, ele já estava no mundo. Pois este Espírito Santo permanece para sempre, pois o pó retorna ao pó, o Espírito retorna a Deus, e Deus torna a enviar o mesmo Espírito. Então, outro ser humano é criado, conforme consta no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30. O Espírito de Deus é sempre o mesmo, pois há um só Espírito, conforme consta no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4. Um único Espírito se desdobrando através de toda a matéria, através dos séculos e através das gerações. É o único Espírito, o Espírito de Deus, que permanece para sempre. Os homens não, meu amigo. O homem, Jesus não está aqui, Paulo não está aqui, Moisés não está aqui. Mas o Espírito de Cristo que estava neles está em você. Você não ficou convencido? Veja o que consta no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. A carne para nada se aproveita. A carne não permanece para sempre. Ela para nada se aproveita. E no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6, acrescentou Jesus, o que é nascido da carne é apenas carne. Os seres humanos são apenas carne. A carne não permanece para sempre, senão unicamente o Espírito de Deus, pois é apenas o Espírito de Deus quem realiza a obra, não os seres humanos, pois a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque ambos são opostos entre si. Entenda, meu amigo, por isso que no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 25 a 26, está escrito, os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, então salvar-se? Jesus, olhando para eles, lhes disse, aos seres humanos é isto impossível. Por quê? Porque a carne para nada se aproveita. E o que é nascido da carne é apenas carne. O que é humano é a carne, que irá inevitavelmente retornar ao pó da terra. A carne para nada se aproveita. Aos homens é impossível alcançar a salvação, mas para Deus tudo é possível. Como assim para Deus tudo é possível? Veja, repito, livro de Salmos, capítulo 102, versículos 26. Eles, os seres humanos, deixarão de existir. É impossível haver salvação para os seres humanos, pois eles deixarão de existir. Mas tu, ó Espírito de Deus, permaneces para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha. Tu as trocarás como se fossem vestuário e as jogará fora. O corpo é apenas as vestes que o Espírito de Deus está se utilizando para existir neste lugar. O pó retornando ao pó, o Espírito retorna a Deus. E repito, no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, está escrito, envias o teu Espírito e são criados. Assim Deus renova a face da terra. Para Deus é possível, porque Ele é este Espírito que está se desdobrando no espaço-tempo. Os seres humanos deixam de existir. Eles não permanecem para sempre, pois o Espírito, ele apenas está usando o corpo. O corpo e a personalidade humana do corpo é apenas uma ilusão, pois o verdadeiro agir é do Espírito de Deus, conforme consta no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3. O meu Espírito não agirá para sempre no homem. Quem está agindo através do corpo é o Espírito de Deus. Para Deus tudo é possível, pois para Deus é possível reencarnar em outro corpo, mas a sua consciência é desfeita no pó da terra, pois o pó retornando ao pó, a alma, que é a consciência do corpo, é desfeita. O Espírito ele retorna à fonte e este Espírito torna a encarnar para que outro ser humano seja criado. Para Deus tudo é possível. Para Deus é possível permanecer para sempre. Mas para os seres humanos é isto impossível. Prova disso que no livro de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, disse Paulo, mas aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele. Você quer de fato alcançar a salvação? Então você terá que deixar de ser humano. Como assim, Darley, você irá afirmar? Aquele que se une ao Senhor
nascendo do Espírito, se torna um só Espírito com ele. Então, aonde estará a sua humanidade ao se unir ao Senhor, se o ser humano é desfeito, unindo-se ao Espírito? Disse Paulo: fui crucificado com Cristo, e assim já não sou mais eu quem estou vivo, mas é sim Cristo que vive através de mim. Ao se unir ao Espírito de Deus, Paulo e Deus se tornaram um só, ou seja, a personalidade humana de Paulo deixou de existir, pois disse Paulo: nós, porém, temos a mente de Cristo. O corpo verdadeiramente passou a pertencer a Cristo, assim como a consciência, quando Paulo se uniu ao Senhor em um só Espírito. Mas aquele que se une ao Senhor se torna um só Espírito com ele. E no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 a 13, está escrito: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito e o poder de se tornarem filhos de Deus. Você precisa se tornar filho de Deus. Você se torna filho de Deus ao se unir ao Senhor em um só Espírito, pois o Pai e o Filho são um só. Mas a todos, repito, quantos o receberam, quando você receber o Espírito Santo, então será dado o direito a você e o poder de você se tornar filho de Deus, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Por isso disse Jesus: necessário vos é nascer de novo. O que é nascido da carne é apenas carne, mas aquele que nasce do Espírito se torna um só com Deus. A única maneira de você permanecer para sempre é se unindo ao Senhor em um só Espírito. Todos os profetas se uniram ao Senhor em um só Espírito. Todos os apóstolos se uniram ao Senhor Deus em um só Espírito. Assim como Jesus se uniu ao Espírito que desceu do céu lá no batismo. Então, ele e Deus, a partir daquele momento, se tornaram um só. Por isso, Jesus foi revestido de poder, capaz de realizar milagres, pois ele e Deus haviam se tornado um só. Não há como agir por conta própria, a menos que você se torne um só com Deus. Até porque está escrito no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30. Envias o teu Espírito e são criados. Para o homem espiritual ser criado, ele precisa receber o Espírito de Deus. Quando ele recebe o Espírito de Deus, então um novo ser é criado a partir do natural, pois primeiro é o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é o Senhor dos céus. Você se torna cidadão dos céus ao receber o Espírito Santo, pois nesta ocasião ambos se tornam um só. Os filhos de Deus são gerados a partir do momento que eles recebem o Espírito de Deus. Envias o teu Espírito, então são criados. Você precisa receber o Espírito de Deus para de fato se tornar filho de Deus. Aí você irá afirmar: mas Darley, todos nós somos filhos de Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Resposta errada, meu amigo. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, do versículos 44 ao 49, está escrito: assim como trouxemos a imagem do que é terreno, traremos também a imagem do celestial. Mas não é primeiro o celestial, senão o natural. Você é a imagem e semelhança do seu pai, aqui da terra, e da sua mãe. Quando você vier a nascer do Espírito, você trará a imagem do celestial. Pense e raciocine por você mesmo. Se você fosse filho de Deus, por certo que você seria divino e eterno. Pois o Filho, ele traz em si mesmo a imagem, a semelhança, os atributos do seu Pai. Se Deus é onisciente, onipresente, se Deus possui imortalidade e santidade, eu te pergunto, por que você não traz os atributos de Deus em si? Por acaso o Pai e o Filho não são um só? Por que exatamente você não traz em si as características de Deus, os atributos divinos de Deus? Resposta simples: porque você é apenas carne. A carne é gerada pelos seus pais terrenos aqui de baixo. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Por isso, repito, disse Jesus: necessário vos é nascer de novo. Você precisa ser gerado de novo, gerado por Deus, para trazer em si os atributos de Deus. Jesus se tornou filho de Deus e trouxe em si os atributos do Criador. Mas antes ele era Jesus de Nazaré, filho de Maria e de José. Todos conheciam seus pais.
Todos conheciam seus irmãos. Eles afirmaram a Jesus: por acaso nós não conhecemos seu pai, sua mãe e seus irmãos? Como, pois, diz ele, eu desci do céu? Jesus, de fato, nunca desceu do céu. Quem desceu dos céus foi o Filho de Deus. Jesus estava aqui na terra e ele viu o Espírito de Deus, que é o Filho de Deus, o pão que desce do céu. É aquele que vem ao mundo e dá vida ao homem. Jesus recebeu vida em si mesmo quando ele recebeu exatamente este pão que desce do céu. Quando ele recebeu este Espírito, quando ele saiu das águas, ele ouviu uma voz vinda dos céus. Este é meu filho amado. O filho amado é aquele que estava descendo dos céus. Não foi Jesus quem desceu dos céus. Jesus se uniu a este Espírito de Deus e se tornou um só com ele. Assim, todos nós precisamos receber o Espírito Santo para verdadeiramente se tornarmos filhos de Deus. Não há um único ser humano capaz de permanecer para sempre. Porque somente aquele que faz a obra de Deus é quem permanece para sempre. E quem tem permanecido desde o princípio da fundação do mundo é o Espírito de Cristo, que tem se desdobrado através de toda a matéria. Pois Deus é um através de todos, e todos nós somos um em Deus. Mas isso, de fato, só se torna uma realidade quando nós somos incorporados ao corpo de Cristo, quando nós passamos a fazer parte exatamente do Senhor, se unindo ao Espírito de Deus. Até o próximo vídeo.